Mateus 14, 23 ao 32. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Meu Deus. E ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Era alta madrugada, e Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, quando o quê? Reparou o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente estendeu a mão e o segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando entraram no barco, o vento cessou. Diga comigo: o vento cessou. Diga mais forte: o vento cessou. Diga outra vez com vontade: o vento cessou. Levante a sua mão direita para o alto. O vento vai cessar contra a tua família. O vento vai cessar a favor da sua saúde. O vento vai cessar a favor das suas finanças. O vento vai cessar a favor das suas emoções. Eu declaro nesta noite que o vento vai cessar. Só quem crê, diga glória a Deus. Muito bem. Se eu fosse dar um tema para esta mensagem hoje, eu chamaria de venha andar sobre as águas. Eu gosto muito desta expressão, andar sobre as águas, porque andar sobre as águas é tudo que nós precisamos nos dias de hoje. Andar sobre as águas aponta para milagres. Andar sobre as águas aponta para viver uma vida diferenciada. Quando alguém ultrapassa limites daquilo que é natural, ele passa a caminhar sobre o natural. A palavra sobrenatural significa estar acima do natural. Sobrenatural significa estar acima do natural. Ele vence barreiras intransponíveis. Ele vence barreiras que outrora eram difíceis de serem vencidas, mas debaixo da unção, debaixo da autoridade, debaixo do poder, debaixo daquele que age sobrenaturalmente, ele passa a viver o impossível, o intransponível. Todos os dias, nestes 120 dias de pandemia, de start de crises, nestes 120 dias de batalhas, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa economia, no nosso chamado, a nossa vida tem sido dedicada a Deus, a este chamado, a este propósito, aos desígnios do Senhor de chegarmos no lugar do destino que Deus tem para nós, né? A Bíblia diz que os discípulos, juntamente com Pedro, Pedro e os outros discípulos estavam atravessando o barco de um lado para o outro ali no mar da Galileia, quando foram pegos por uma tempestade, mas eles estavam no meio de uma travessia, né? E nós estamos numa travessia, nós estamos em direção a um rumo de Deus, a um propósito do Senhor. E eu posso dizer a você que, como sacerdote, como líder espiritual, como pai, como família, né? Todos nós, você mamãe, todos nós enfrentamos muitos, mas muitos ventos nesses 120 dias, né? Nós não recuamos. Eu procurei não recuar 1 milímetro diante das adversidades. E não foram poucas as vezes que nós sofremos no corpo. Não foram poucas as vezes que nós sentimos o ataque na mente. Até porque a nossa luta normalmente é contra uma batalha que vem na mente, nas emoções. Tem sido uma guerra, tem sido uma batalha violenta. Mas deixa eu dizer algo aqui para vocês, preste bem atenção, né? Algo tem acontecido de uma forma sobrenatural. Algo sobrenatural tem nos feito ir além. Eu não sei você, mas eu estou debaixo desta unção.
Deus tem nos levado mais além. Deus tem nos impulsionado a uma dimensão, preste atenção, que somente os que andam com Deus podem estar. Eu vou repetir, Deus tem nos levado numa dimensão que somente aqueles que andam com o Senhor podem estar. Porque quem não tem Deus, preste atenção, entram por um caminho de angústia e não saem. Você vive momentos de angústias, mas você não fica na angústia, né? Quem anda sobrenaturalmente não se entrega à depressão. Você pode viver momentos de depressão, mas você não se entrega à depressão. Você não se entrega à desistência. Quantas vezes você sentiu vontade de jogar a toalha para o alto e desistir de tudo, mas você não desistiu. Você não é daqueles que desistem. Você é daquele ou daquela que espera no Senhor. E a Bíblia diz que quem espera no Senhor renova as suas forças. Quem espera no Senhor recebe capacidade de ir além. Levante a sua mão aí, eu declaro que você irá além. Viu? A vontade de Deus para a tua vida é que você invada o sobrenatural. Eu vim aqui nesta noite pregar para um povo que vai invadir o sobrenatural, que vai viver milagres na família, que vai viver milagres nas finanças, que já viveu e viverá milagres na saúde. Quem está aqui com saúde hoje pode levantar a mão e glorificar ao Senhor, porque você está vivo. Eu estou declarando que eu e você vamos invadir o sobrenatural. Diga glória a Deus. Agora, amados, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Nós precisamos lembrar que Deus já tem cuidado de nós, da nossa trajetória. Antes mesmo da pandemia, Deus já era Deus da sua vida. Antes mesmo dessa crise chegar, Deus já provara inúmeras vezes que Ele é o Senhor da sua casa, do seu lar, das suas finanças, da sua saúde, das suas emoções, dos seus sentimentos. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, vou entrar um pouco no Antigo Testamento. Quando eu vejo um grande servo de Deus chamado Moisés, chegando com o povo de Israel, saindo do Egito, indo em direção à terra da promessa, ele encontra um primeiro obstáculo num local chamado Mara. E neste local as águas não podiam ser bebidas. E quando eles veem que as águas não eram águas potáveis, eles se levantam contra Moisés, né? Se levantam xingando Moisés. E a Bíblia diz que eles murmuram, e o Senhor produz um milagre através de Moisés. Moisés vai lá, coloca um galho nas águas, e as águas se transformam em águas potáveis. Deus produz um milagre. Mas este milagre acontece após uma murmuração. Preste atenção. Este milagre acontece depois deles já viverem inúmeros milagres lá na saída do Egito. Você se lembra? Foram 10 pragas, até a praga final da libertação. Então eles já tinham provas que Deus era Deus. Tudo bem, passam por Mara e chegam agora diante do Mar Vermelho. E aí quando chegam diante do Mar Vermelho, pastor Fê, eles vão para cima de Moisés também. Moisés, o exército está vindo e nós vamos morrer aqui. E aí o que acontece? Diante da murmuração, mas por amor ao seu povo, Deus também dá mais um milagre. As águas se abrem e o milagre acontece. Mas se lembre, as águas se abriram, Deus foi misericordioso, o milagre aconteceu, mas mais uma murmuração. Passam, e de repente eles chegam num outro nível, numa outra condição, numa outra situação, né? De repente eles estão diante agora de Números 20, 11, diante de Moisés e de Arão, e eles pressionam Moisés, dizendo que não tem água novamente. Preste atenção, que os 3 milagres têm a ver com o milagre da água. O quarto também, que é o de Jesus lá na frente, tem a ver com a água. Então vem o primeiro milagre da água, vem o segundo milagre da água, e aqui vem o terceiro milagre da água, né? Deus vai e diz para Moisés: Moisés, toca ou fala com a rocha. Deus ordena a Moisés: fala com a rocha. E aí Moisés, pressionado por eles, Moisés desobedece a Deus. E ao invés de Moisés falar com a rocha, o que ele faz? Ele vai e toca na rocha. E quando ele toca na rocha,
pela misericórdia de Deus, o milagre acontece novamente. Da rocha sai água, começa a brotar água e eles são saciados com aquela água que sai da rocha. Mas preste atenção, esses 3 milagres são antecedidos por murmurações. Esses 3 milagres são precedidos por reclamação, né? Por falta de reconhecimento daquilo que Deus é nas nossas vidas, ou na vida deles. Olhem para mim, a senha de Deus para o seu próximo milagre é seu coração de gratidão. A senha de Deus para que você não morra no deserto é você se manter grato, reconhecendo o que Deus fez por você ontem, está fazendo por você hoje e fará por você amanhã. Diga glória a Deus. Então eles vivem aquele milagre momentâneo, né? São milagres sobrenaturais, só que o que acontece é que eles morrem no deserto. Como assim, pastor? Esta geração depois duvida da promessa de Deus, e já tinham murmurado lá atrás, né? E aí Deus não permite que esta geração inteira, a não ser Caleb e Josué, cheguem à terra da promessa. Eles morrem no deserto. Então eles vivem milagres sobrenaturais que envolvem água, né? Mas eles morrem porque eles têm um coração fechado. Agora preste atenção, o que isso tem a ver com água, pastor? Aí nós vamos para o Novo Testamento. Aí vem Jesus caminhando sobre as águas, e de repente os discípulos estão no meio da tempestade. E no meio da tempestade, eles assustados, aí Pedro olha Jesus de longe e fala: é o Senhor mesmo, mestre? E Jesus diz: sim, sou eu, bora para cá. E o que Pedro faz? Pedro sai ao encontro de Jesus, andando sobre as águas. Preste atenção, Pedro experimenta uma nova dimensão de realizações. Pedro experimenta o sobrenatural. Pedro experimenta aquilo que a igreja de Cristo, a igreja apostólica, precisa viver. Nós precisamos viver o sobrenatural. Pedro é o único apóstolo a andar sobre as águas. Ele é o primeiro e é o único. Olhem para mim, amados. Deus quer que em meio a esta crise, que em meio a crises econômicas, políticas, sociais, crise de saúde, crise sanitária, crise de todo lado, Deus quer que nós andemos no sobrenatural. E se nós valorizarmos o que Deus fez no passado, o que Deus está fazendo no presente, e caminharmos em fé acreditando que Ele fará no futuro, levante a sua mão aí. Você não somente viverá neste deserto, você não somente passará este momento pandêmico e de crise, mas mais do que isso, você viverá até que Deus cumpra tudo que Ele tem para a sua vida, em todos os níveis. Só quem crê, diga glória a Deus. Então, amados, eu e você não vamos afundar. Por quê, pastor? Porque Deus tem propósitos para as nossas vidas. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Deus tinha um propósito na vida de Pedro, como Deus tem um propósito na tua vida. E se você conseguir discernir isso, e se você se manter em gratidão ao Senhor, posicionado, tenha certeza que o deserto não será o seu fim, como o mar revolto não será o seu fim, como até um aparente naufrágio não será o seu fim, e não haverão fantasmas na caminhada que lhe farão assustar e lhe farão desistir. Mas olhem para mim, cuidado. Como assim, pastor? Cuidado, porque muitos podem ficar pelo caminho, porque acham que podem brincar com Deus. É isso, pastor? Exatamente isso. Muitos não querem se alinhar ao propósito. Muitos acham que a vida é limitada somente a esta vida, que a vida é limitada, e você teve um exemplo agora muito claro, que a vida é limitada a ganhar dinheiro, que a vida é limitada a realizar sonhos, que a vida é limitada a compras, que a vida é limitada a fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer.
E tudo isso que aconteceu foi muito claro e foi muito evidente, para que nós entendamos o quanto nós devemos nos alinhar com o propósito, para que nós possamos entender, olhem para mim, que nós temos um destino profético, que nós precisamos reconhecer quem é Deus, o que Ele fez no passado, o que Ele faz no presente e o que Ele fará no futuro. Você e eu não podemos invalidar o poder da palavra. Você e eu não podemos fazer o que nós queremos. Precisamos fazer aquilo que a Bíblia nos indica para que façamos. Diga glória a Deus. Estava andando com a minha esposa esses dias e eu estava dizendo para ela algo que veio da parte de Deus ao meu coração muito claro. Esta pandemia dirá quem nós somos. Esta pandemia, bem como esta crise em todos os níveis, sanitária, social, política, econômica, é para mostrar quem é de Deus e quem não é, quem vai prevalecer ou quem não vai prevalecer. A Bíblia diz que quando prenderam o próprio Pedro, os oficiais do Sinédrio falaram para Teudas, ou Teudas falou para eles: cuidado com esses caras aí, que esses caras são de Deus. Não mexam com eles, porque vocês, se mexerem com eles, vocês estarão mexendo com o próprio Deus. E se eles forem de Deus, eles vão prevalecer. Se eles forem de Deus, eles vão prevalecer. Olhe para mim, levante a sua mão direita para o alto. Se você é de Deus, eu sei que você é de Deus, você vai prevalecer. A sua família vai prevalecer. As suas finanças vão prevalecer, a sua vida espiritual e o seu legado vai prevalecer. Oh meu Deus, quem está aqui comigo? Não é teoria andar sobre as águas. Andar sobre as águas é um acontecimento, ainda que seja sobrenatural, é real. Eu e você precisamos acreditar, olhe para mim, que Deus é Deus. Deus é Deus e não é Baal. Precisamos crer que Ele pode fazer o impossível. Precisamos crer que Ele está esperando que se manifestem aqueles que creem. Tem pessoas aqui que se manifestam declarando que você sabe em quem você tem crido e que Ele é poderoso para revelar, para fazer acontecer os seus milagres em todos os níveis. Se você crê, levante a sua mão e diga glória a Deus. Ele está à procura de encontrar a fé em cada um de nós, e se Ele encontrar em mim, ou encontrar em você do tamanho de um grão de mostarda, o milagre vai acontecer. Diga glória a Deus. Mas pastor, como é que funciona esse negócio de andar sobre as águas? É algo metafórico, mas também é algo real que aponta para níveis de vitórias e de milagres que eu e você vamos viver nesse período que antecede o arrebatamento da igreja em todos os níveis. Diga amém. Se puder dar um retorno aqui, pastor Rafa, um pouquinho mais, que eu estou me esgoelando aqui. Então o que é andar sobre as águas? Vamos lá, ponto de número 1. Andar sobre as águas, ponto 1, é não, vamos lá, volte lá, é não perder o seu foco. Para que eu ande sobre as águas, eu não posso perder o foco. Olha o que diz aqui em Mateus 14:30, quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar, gritando: Senhor, salva-me. Guarde bem essa expressão, quando reparou. Ele tirou os olhos de Deus e colocou os olhos no vento. Ele tirou os olhos de Deus e começou a olhar para as impossibilidades. Olhem para mim, amados. Na nossa aflição, na nossa angústia, nós devemos ouvir a voz que diferencia de todas. E a voz que diferencia de todas é a voz que a verdadeira ovelha conhece. A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz das muitas águas. Olhem para mim, Pedro, em meio à tempestade, ouve a voz do Senhor. Pedro, em meio à tempestade,
ouve a voz de Jesus. E quando eu ouço a voz do Senhor, quando eu ouço a voz de Jesus, eu sei que eu posso vencer o impossível. Olhe para mim, quando eu ouço a voz de Jesus, eu sei que eu posso vencer a enfermidade. Quando eu ouço a voz de Jesus, eu sei que eu posso vencer a crise financeira. Quando eu ouço a voz de Jesus, eu sei que eu posso vencer a ansiedade, a preocupação, a luta na família. Alguém está acreditando na palavra que eu estou profetizando hoje? Diga glória a Deus. Quando eu ouço a voz de Deus, eu ouço a voz de muitas águas. Olhem para mim, Apocalipse 1,15 diz: os pés dele eram semelhantes ao latão reluzente, como refinado numa fornalha, e a sua voz era voz como a voz de muitas águas. A Bíblia diz no livro do profeta Ezequiel: eu vi a glória de Deus que vinha do Oriente sobre Israel. A sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Meus irmãos, para vivermos o sobrenatural, nós precisamos da glória de Deus, nós precisamos da presença de Deus, nós precisamos do resplandecer de Deus. Olha o que diz Jeremias 51,16: fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e sobem vapores desde os confins da terra. Preste atenção, ele envia relâmpagos, ele envia trovões, ele envia luzes dos céus, como a chuva, ele tira do vento os seus tesouros. Então, meu irmão, olhe para mim, eu estou falando aqui de luz, eu estou falando aqui do resplandecer, eu estou falando aqui de estrondo, de barulho dos céus. Muitas vezes a distância de Deus nos influencia, a distância de Deus nos faz estarmos tapados de ouvidos espirituais, mas na medida que nós nos aproximamos dele, quanto mais eu me aproximo, mais eu ouço, quanto mais eu me aproximo, mais eu estarei perto dele, e estando perto dele eu viverei o sobrenatural. Queridos, nesta noite Deus nos chama para fecharmos os nossos ouvidos para a tentação, para fecharmos os nossos ouvidos para a maioria. Nem sempre a voz dos homens ou a voz da multidão é a voz de Deus, ou a voz da maioria é a voz de Deus. Nesta noite Deus nos chama para fecharmos a voz da dúvida, para fecharmos os ouvidos para a infidelidade ou para a ganância, e abrirmos os nossos olhos, os nossos ouvidos para a fidelidade a Deus. Nesta noite Deus nos chama para taparmos os nossos ouvidos para a voz do desânimo, do medo, do conformismo, e ouvirmos a voz de Deus que nos diz: levante a sua mão, fique de pé e levante assim em nome de Jesus. Eu estou declarando que você vai vencer o desânimo, vai vencer o medo, vai vencer a tentação, vai vencer a dúvida, e Deus te fará andar em caminhos sobrenaturais. Só quem crê diga glória a Deus e aplauda Jesus Cristo nesta noite. Deus nos chama para andarmos em fé. Tome seu assento novamente. Dinâmica para você não dormir. Para andar sobre as águas, ponto de número 2, é necessário ser arretado. Ponto 2, haja com coragem. É necessário ser crazy, ser ousado, ir para cima, dar a cara para bater, saber quem você é, filho de quem você é, DNA que você tem. Haja com coragem. Até porque quem está chamando você para andar acima das águas, sobre as águas, sobrenaturalmente, é Ele. É o que tem poder nos céus e na terra. Então Pedro sai do barco, anda sobre as águas e foi na direção de Jesus. E foi na direção daquele que tem poder sobre todas as coisas. Olhe para mim. As maiores experiências de fé estão reservadas para aqueles que são ousados.
2 ou 3 disseram amém, acho que só 2 ou 3 receberam. Deus quer levantar uma igreja ousada, uma igreja que está, eu estou pregando sobre ouvido espiritual, vocês estão aqui? Uma igreja que ouve a voz de Deus e se manifesta quando Deus fala com ela. Não é o pastor que está falando com vocês, é Deus. Alô? Vocês estão com medo do vírus? Vocês vieram adorar a Deus? Vamos acordar? Deus está falando, eu sou boca de Deus. Deus quer se manifestar. Deus quer nos sacudir. Deus quer que nós vivamos uma experiência nunca antes vivida. E eu acho que nós estamos com medo. Só pode ser medo. Porque o que eu vejo são pessoas assustadas. O que eu vejo são pessoas que não acreditam no sobrenatural mais. Parece que o sobrenatural faz parte da história de filmes. Sobrenatural faz parte de produções cinematográficas. Ou isso aconteceu só lá na igreja de Atos? Não, isso é para acontecer agora. Você acha que você está aqui por quê? Que você já viveu o sobrenatural no passado, está vivendo no presente, vai viver no futuro. Então acorda, glorifica a Deus. Acorda, você veio prestar culto, não é para o Marcos, não é para o telão, é para Jesus. Você está viva, você está vivo. Vamos acordar e vamos glorificar a Deus diante da mesa do Senhor, igreja. Não tenha medo não. Até porque está acontecendo é que muitos estão com medo de ficar no deserto. Deserto representa luta, representa circunstância, representa transitório, representa travessia. Deserto aponta uma passagem de um lado para o outro no mar, algo que é passageiro, algo que é transitório. Até porque, preste atenção, esta é a experiência minha e de muitos de vocês. Quanto mais o barco balançar, maior será o livramento, maior será o testemunho, maior será a glória de Deus na tua vida. Até porque eu tenho dito que aquilo que não nos mata nos fortalece. Você está viva? Aquilo que não te matou te fortaleceu. Aquilo que não te mata te fortalece. Meu irmão, levante a mão para o céu e glorifique ao Senhor nessa noite, porque você ainda não viveu os melhores dias do Senhor. Você ainda viverá de mãos levantadas. Nós não morreremos. Nós vamos chegar à terra da promessa. A carne vai morrer no deserto, mas você não é carne. Você está viva. Você está vivo. Você é um ser espiritual, você não é carnuda nem carnudo, você está conectado com Deus, e o Espírito está te dizendo: eu não vou permitir que você se afunde, eu não vou permitir que você morra, eu te farei atravessar de um lado para o outro. Quem está comigo, se manifeste exaltando e glorificando o nome do Senhor nesta noite. Amém, irmão, se manifeste aí em nome de Jesus. Terceiro e último ponto. Você quer andar sobre as águas? Eu falei sobre ser ousado, mas eu também quero falar sobre ter atitude, sobre arriscar-se. Senhor, disse Pedro, se és tu, me manda ir contigo. Sabe o que Deus falou comigo acerca desta palavra? Que nós como igreja, e a unção que você honra é a unção que você recebe. Deus falou comigo claramente que nós vamos andar em lugares e obteremos vitória em lugares e vitórias que nós nunca tivemos. Deus fará o inédito na sua vida e na minha vida. Diga glória a Deus. Ninguém nunca tinha andado sobre as águas, e Pedro anda. Deus está dizendo que Ele vai confundir muita gente neste tempo. Deus falou ao meu coração, e Deus fez dessa forma aqui na nossa igreja, usando improváveis. Prestem atenção, porque eu sou boca de Deus e sou profeta. Quem não se ligar morre no deserto. E Deus vai levantar improváveis. Se alinha, meu irmão, se alinha, minha irmã.
Se alinha, porque Deus quer levantar homens e mulheres com uma unção de ousadia, com um diferencial neste tempo. Deus quer levantar pessoas, porque a terra de Canaã não é para incrédulos, é para quem crê. A terra que mana leite e mel é para os escolhidos. E eu quero crer que é para esta geração. Quem está comigo, diga glória a Deus. Os seus pés vão andar em vitórias. Seus pés vão andar no sobrenatural, vão andar sobre as águas. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Eu vou para a conclusão. Olhe para mim, eu e você somos primogênitos do Senhor. Pedro foi o primogênito entre os apóstolos. Ele foi o primeiro escolhido por Jesus. Como Pedro, que foi o primeiro apóstolo a ver o sepulcro de Jesus vazio, você verá ressuscitar áreas que estavam mortas na sua vida. Oh, aleluia! Você verá ressuscitar áreas que estavam mortas na sua vida. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Levante a sua mão aí. Deus está nos dando. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra você. Eu vou te dar autoridade, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar cajado, eu vou te dar autoridade sobre a igreja. Sabe o que é isso? Chave de autoridade superior. Pedro recebe as chaves do reino. E quando Pedro recebe a chave do reino, ele recebe representando a igreja. E quando ele representa a igreja, Cristo diz: aquilo que você ligar na terra será ligado nos céus. Pegou aí, irmão? Pegou aí, meu irmão? Então levante a sua mão e comece a profetizar. Comece a dizer: está ligado lá na família, está ligado lá nas finanças, está ligado lá nas emoções, está ligado. Comece a profetizar. Você quer ver marca de Pedro? Pedro tinha uma bênção, Pedro tinha uma marca, a marca da família. Olha que interessante. Esta é uma marca de unção. Pode abaixar as mãos. A marca de Pedro apontava para uma unção. Pedro tinha família. Porque você se lembra da história que Jesus, talvez foi a única hora que Jesus pisou na bola, curou a sogra. Brincadeira, tá, gente? Eu amo a sogra da minha esposa. Né? E minha esposa também é sogra, né, amor? Então eu não posso falar contra. Mas Pedro tinha um amor pela família, tinha uma unção na família. E levante a sua mão aí, você já está vivendo isso. Nós viveremos toda sorte de curas da nossa família. Ah, meu irmão, levante a sua mão e receba esta palavra. Nós viveremos um tempo maior de cura na nossa família, de mãos erguidas e profetizando. Enfermidades físicas saem na autoridade do nome de Jesus. Enfermidades emocionais sejam vencidas no nome de Jesus. Enfermidades de todos os níveis seja curada em nome de Jesus. Só quem está aqui diga glória a Deus. Vamos à conclusão. Passe lá para a conclusão. Conclusão. Deus dará uma pesca sobrenatural a nós como igreja dele. Nós vamos pescar tesouros escondidos que serão revelados. Olhe para mim. Tesouros escondidos revelados. Tesouros escondidos revelados. Eu repito para que você receba: tesouros escondidos revelados. Assim diz o Senhor. Quem crê diga glória a Deus. Próximo ponto para concluir. Vamos pescar com abundância, como Pedro pescou 153 peixes grandes. Ou seja, aqui fala que toda frustração, aqui fala que todo sentimento de desistência por noites, por dias de fracassos serão vencidos diante da perspectiva de uma colheita abundante, de uma pesca abundante. Eu creio dessa forma. Quem crê comigo diga glória a Deus. Quarto, vamos lá, próximo, vamos lá. Toda área paralisada da nossa vida será liberada. Toda área paralisada da nossa vida será liberada.
crê nisso, diga glória a Deus. E como é que isso vai acontecer? Próximo, vamos lá. Seremos marcados por uma fé poderosa. Este será um tempo de vivermos milagres pela fé. Milagres pela fé. Milagres pela fé. Quem crê nisso, diga amém. Eu pedi para o louvor preparar uma música, uma canção, e diante da mesa do Senhor nós vamos cantar esta canção. Vamos lá, pessoal.